Talvez você chegou aqui procurando uma resposta. Talvez o seu coração esteja pesado e a sua mente não encontre paz. Ou talvez você simplesmente esteja cansado de se preocupar com tudo. E eu entendo, porque todos nós já estivemos aí. Essa sensação de não aguentar mais, de pensar em tudo o que falta, no que não está dando certo, nos problemas que não vão embora, no futuro incerto. É como se a alma se esgotasse, como se a fé vacilasse um pouco. Mas hoje eu quero falar justamente com você que está sentindo isso, porque existe algo que transforma, algo que acalma, e esse algo é confiar de verdade em Deus. Às vezes nós achamos que ter fé é dizer com a boca, mas confiar é outra coisa. Confiar é soltar, é se render, é deixar que Deus assuma o controle mesmo quando a gente não entende nada. É aquele momento em que a pessoa diz, Senhor, eu já não consigo, mas tu consegues. E ali, exatamente ali, começa o verdadeiro descanso. E se esta mensagem tocar o seu coração, eu te convido a nos ajudar a tocar o coração de outras pessoas. Curta este vídeo, comente e compartilhe, porque ao fazer isso você está fazendo parte de algo muito maior. Você está permitindo que mais pessoas, talvez com os mesmos medos que você, encontrem uma palavra de consolo, uma direção, um lembrete de que Deus não se esqueceu delas. E acredite, isso é uma bênção enorme. Aliás, se você quiser deixar um comentário, escreva estas palavras: eu confio em Deus. Simples assim. Eu confio em Deus. Você não precisa explicar mais nada. Ele já sabe o que está por trás dessa frase. Agora sim, prepare o seu coração, abra o seu espírito e respire fundo, porque o que vem a seguir pode ser o começo da sua paz. E quem sabe, talvez o final desta oração seja o momento mais especial que você vai viver hoje. Fique até o final. Vale a pena. Parte 1. Confie em Deus mesmo quando tudo parece instável. Vamos falar com sinceridade, como se estivéssemos frente a frente, porque é disso que se trata este espaço, falar a partir do coração. Há dias em que tudo parece desmoronar, não é verdade? Há momentos em que a vida parece um caos, em que cada preocupação vai se somando como tijolos pesados sobre os ombros, e a gente sente que não aguenta mais. O trabalho que não dá certo, os filhos que adoecem, as contas que não fecham, os relacionamentos que esfriam, as orações que parecem não ter resposta, tudo vira um barulho constante na mente. E quando a gente vive com esse barulho, fica difícil confiar, muito difícil, mas é justamente aí, no meio desse turbilhão, que mais se precisa confiar. Deus não nos prometeu uma vida sem problemas, isso é claro, mas Ele prometeu estar conosco no meio da tempestade. Olha o que diz o Salmo 55, versículo 22. Lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado para sempre. Que promessa poderosa! Não diz que o peso vai desaparecer de uma hora para outra, mas diz que quando você entrega a Ele, quando para de carregar sozinho, Ele toma e sustenta você. E isso muda tudo. Mas aqui tem algo importante que precisamos entender. Confiar não é uma emoção. Confiar é uma decisão. É dizer para a sua alma todos os dias: eu não entendo, mas eu creio. Eu não tenho tudo resolvido, mas eu me agarro. Eu estou cansado, mas sigo crendo que Deus tem um propósito. Porque se você não decide confiar, então decide se preocupar. Não existe meio termo. A preocupação nasce quando deixamos de olhar para Deus e começamos a olhar apenas para os problemas. É como quando Pedro caminhou sobre as águas. Enquanto o olhar dele estava em Jesus, tudo ia bem, mas no momento em que ele olhou para o vento e para as ondas, ele afundou. E é isso que acontece conosco. E claro, alguém poderia dizer, mas não é tão fácil. E não, não é mesmo. Ninguém disse que soltar o controle é fácil, mas existe algo ainda mais difícil: viver dia após dia com a alma cansada, o coração ansioso e a mente sobrecarregada. Isso sim é duro. Por isso Deus diz hoje para você: deixa nas minhas mãos, confia em mim. E essa mensagem não é algo abstrato, é real, é um chamado profundo que diz: você não consegue com tudo, mas eu consigo. No livro de Isaías capítulo 41 versículo 10 há uma palavra que sempre toca a minha alma: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Sabe o que isso significa? Que mesmo quando você sente que está caindo, há uma mão firme sustentando você. Que mesmo quando tudo ao seu redor se move, existe uma rocha que não se move, e essa rocha é Deus. E preste atenção nisso, porque é essencial. Quando a gente se acostuma a se preocupar com tudo, começa a viver como se Deus não existisse, como se tudo dependesse da gente. E isso é um peso que nenhum ser humano consegue suportar. Mas quando você decide confiar, começa a viver com liberdade. Você já não está sozinho, já não depende das suas próprias forças. Você está sob a cobertura daquele que tudo pode. Então hoje, com todo o amor do mundo, eu quero dizer isto a você: está tudo bem não ter tudo sob controle. Está tudo bem não saber como isso vai se resolver. O importante é você saber quem tem o controle. E esse é Deus. Ele não precisa que você entenda o processo. Ele só precisa que você confie que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então repita para você, em voz baixa ou no seu coração: eu confio em Deus. Eu não entendo tudo, mas confio. Eu não tenho tudo, mas confio. Eu não aguento mais, mas confio. Porque confiar em Deus não é uma opção bonita. É a única forma de viver com paz neste mundo cheio de caos. Parte 2.
Pare de tentar controlar tudo. Vamos continuar falando do coração, porque o que eu vou compartilhar agora é algo que todos nós temos dificuldade de aceitar. Muitas vezes o verdadeiro problema não é o que está acontecendo, e sim o nosso desejo de controlar absolutamente tudo. Nós queremos que as coisas aconteçam do jeito que planejamos, que as pessoas reajam como esperamos, que a vida responda no nosso tempo e não no tempo de Deus. E quando isso não acontece, começamos a nos desesperar, a nos frustrar, a nos encher de ansiedade. Mas aqui está o ponto mais profundo. Querer controlar tudo é a raiz da maioria das suas preocupações. Sabe por quê? Porque quando você quer ter controle total, você se coloca num lugar que não é seu. Só Deus tem esse controle completo. Eu e você estamos aqui para confiar, para obedecer, para caminhar em fé, mas não para segurar o leme de cada coisa que acontece na nossa vida. E quanto mais rápido entendermos isso, mais rápido aprenderemos a descansar. Jesus disse de forma clara e linda em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará as suas inquietações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Repare nisso. Ele não disse que não haveria problemas. Ele disse para você não vivê-los antes da hora, para não carregar hoje o que ainda nem chegou, porque quando você se preocupa com o que pode acontecer, você sofre duas vezes, uma pelo que está acontecendo e outra pelo que talvez nem aconteça. O problema de querer controlar tudo é que a gente vive em tensão constante. Fica atento a tudo, tentando encaixar cada peça, fazer cada pessoa responder como precisamos, fazer cada situação ficar do nosso jeito, e se algo sai do script, vem a frustração. Mas você já percebeu quantas vezes tentou forçar algo, e mesmo assim nada saiu como você planejava? Isso é porque nem tudo depende de você. Existe uma vontade maior, uma sabedoria mais alta do que a nossa. E quando você solta o controle e entrega a Deus, muda a maneira como enfrenta a vida. Existe uma história que sempre fala forte comigo, a de Moisés. Uma vez Deus mandou que ele tocasse a rocha para sair água. Em outra ocasião Deus mandou que ele falasse com a rocha. Mas Moisés, frustrado e irritado com o povo, acabou batendo na rocha de novo. Por quê? Porque ele quis fazer do jeito dele, em vez de obedecer à instrução precisa de Deus. E por causa disso ele perdeu a chance de entrar na terra prometida. Você percebe como é importante aprender a confiar em vez de controlar. Quando você tenta impor a sua vontade, até em coisas que parecem boas você se desgasta. Mas quando você se alinha ao que Deus quer, quando você faz a sua parte e solta o resto, começa a acontecer algo que não dá para explicar com palavras. É como se a vida fosse se organizando, não porque tudo fica perfeito, mas porque você para de lutar contra tudo. E eu quero te dar um conselho espiritual que pode te ajudar muito quando você sentir que está caindo na necessidade de controlar alguma coisa. Pare, respire e ore. Diga a Deus algo assim: Senhor, isso está saindo do meu controle, mas eu sei que nunca sai do teu. Eu entrego nas tuas mãos, faça a tua vontade. Porque essa oração, feita com sinceridade, é mais poderosa do que qualquer plano humano. O apóstolo Paulo escreveu algo muito especial em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Perceba, isso não diz que a paz vem depois que tudo se resolve. A paz vem quando você entrega as suas cargas em oração, quando você faz a sua parte e deixa o resto nas mãos de Deus. É aí que o coração se acalma, é aí que a mente se silencia. Então, se hoje você sente que tudo está escapando das suas mãos, que nada sai como você esperava, que existem coisas que você não entende e outras que te frustram, este é o momento perfeito para dizer: Senhor, eu não quero mais controlar nada, eu deixo nas tuas mãos, e mesmo que eu não veja resultados imediatos, eu confio porque tu sabes o que eu não sei, porque tu vês o que eu não vejo, porque tu tens um plano maior do que as minhas ideias. Confie, solte e descanse, porque Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. Parte 3. O segredo da paz não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus. Vamos falar sobre algo que muita gente procura desesperadamente e que parece cada vez mais difícil de encontrar: paz. Mas não uma paz superficial, não aquela que dura poucos minutos quando tudo está mais ou menos em ordem. Eu estou falando de uma paz que permanece até no meio da dor mesmo quando as coisas não estão dando certo. Essa paz real vem do céu, é aquela que acalma a alma mesmo quando lá fora existe tempestade. E eu vou te dizer uma verdade que você precisa guardar no coração. O segredo da paz não é que os problemas acabem, é que você aprenda a vivê-los com Deus ao seu lado. Parte 4. A fé não significa que tudo vai sair como você quer, mas que tudo vai sair como Deus sabe que é melhor. Agora vamos entrar em uma das verdades mais difíceis, mas também mais poderosas da vida com Deus. Ter fé não significa que as coisas vão acontecer do jeito que você quer, e sim do jeito que Deus sabe que deve ser. E essa diferença muda tudo, porque muitas vezes nós nos frustramos não porque Deus não age, mas porque Ele não age como nós esperávamos. E é aí que a nossa confiança é colocada à prova. Nós confiamos só quando Deus faz o que queremos, ou confiamos quando a vontade dele nos leva por caminhos que não entendemos. Não existe fé verdadeira sem incerteza.
Não existe confiança real se você sempre tem todas as respostas. A fé, por definição, é caminhar sem ver, é soltar sem ter garantias, é obedecer mesmo sem compreender. E isso dói, claro que dói. Porque muitas vezes nós gostaríamos que Deus nos desse explicações, que nos mostrasse o final desde o começo, que nos evitasse a dor, mas se Ele fizesse isso, nós não precisaríamos de fé, seríamos apenas observadores de um plano, e não participantes de uma relação. Em Hebreus capítulo 11 versículo 1, está escrito algo profundo: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Isso quer dizer que, mesmo quando os seus olhos dizem que está tudo errado, o seu coração continua crendo que Deus está agindo. Mesmo quando os resultados ainda não aparecem, você sabe que não está sozinho. Mesmo quando dói, você continua confiando. Essa é a fé que transforma. E aqui tem algo que você precisa entender para parar de se preocupar tanto. Deus não ignora nenhuma oração. Ele ouve tudo, mas nem sempre responde da forma que você espera. Às vezes ele responde com um sim, às vezes com um não, e outras vezes com um espere. E todas essas respostas são amor, todas, porque Deus não te dá apenas o que você quer, Ele te dá o que a sua alma realmente precisa. Existe uma história muito forte na Bíblia, a de Marta e Maria, quando o irmão delas, Lázaro, morreu. Elas mandaram chamar Jesus, mas ele não foi imediatamente. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Essa frase resume muitas das nossas orações, não é? Senhor, se tu tivesses agido antes, isso não teria acontecido. Mas o que elas não sabiam é que Jesus tinha um plano maior. Ele não queria apenas curar Lázaro, ele queria ressuscitá-lo. Ele não queria uma solução parcial, queria mostrar um poder que superasse todas as expectativas. E o mesmo acontece com você. Às vezes você sente que Deus chega tarde, que Ele não escuta, que não responde. Mas aquilo que parece demora, na verdade é preparação. Aquilo que você vê como silêncio, Ele está usando para formar o seu caráter, fortalecer a sua fé, alinhar o seu coração com a vontade dEle, porque o propósito de Deus não é apenas resolver a sua situação, e sim transformar a sua vida. Então, quando você se sentir frustrado porque as coisas não saíram como você queria, lembre-se disto: talvez Deus esteja escrevendo uma história melhor. Uma história que agora você não entende, mas que um dia vai agradecer, porque muitas vezes o não de Deus é a porta para algo maior. E muitas vezes o silêncio de Deus é porque Ele está trabalhando no invisível. Olha o que diz Romanos capítulo 8 versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não diz algumas coisas, diz todas, até o que dói, até o que você não esperava, até o que parece perda. Tudo isso nas mãos de Deus pode se tornar algo que te molda, que te fortalece, que te desperta, que te aproxima dele. Então, se hoje você está vivendo algo que não entende, se seus planos se quebraram, se você sente que Deus não respondeu como você esperava, não desista. A fé não é sobre entender tudo, é sobre confiar em quem sabe tudo. E se Ele permitiu, é porque de alguma forma, mesmo que agora você não veja, isso também vai ser para o seu bem. E aqui está a chave. Quando você consegue dizer do fundo da alma: Senhor, eu não entendo, mas mesmo assim eu confio, é aí que você para de se preocupar com tudo, porque você percebe que a sua paz não depende do resultado, e sim da presença de Deus no meio do processo. Parte 5. Quando você ora, nem sempre a situação muda, mas você sempre muda. Agora chegamos a um ponto crucial. Muitas pessoas oram esperando que tudo mude ao redor delas, e sim, Deus pode fazer isso. Ele tem poder para abrir portas, para curar, para transformar uma situação em um instante. Mas aqui vai uma verdade que às vezes passa despercebida. Quando você ora, a primeira coisa que muda não é a sua situação, é você. Muda a sua forma de ver, muda o seu coração, muda o seu foco, e isso muitas vezes é mais poderoso do que qualquer milagre externo, porque existe algo que acontece na oração sincera, naquela que não é cheia de palavras bonitas, mas cheia de verdade, de entrega, de quebrantamento. Nesse tipo de oração acontece uma transformação por dentro. Deus começa a trabalhar no seu caráter, no seu modo de sentir, na sua atitude. Você passa a enxergar as coisas pela perspectiva dele, e isso te dá uma força que antes você não tinha. Te dá serenidade para enfrentar o que antes te assustava. Te dá luz para tomar decisões que antes eram difíceis. Te dá paciência para suportar o que antes você não suportava. O próprio Jesus, antes de ir para a cruz, orou no jardim do Getsemane. Ele sabia o que viria, e mesmo assim se afastou, se ajoelhou e falou com o Pai. Lucas capítulo 22 versículo 42, registra estas palavras: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Foi um momento de sinceridade intensa. Jesus, sendo o Filho de Deus, expressou sua dor, sua angústia, seu desejo de não passar por aquilo, mas na mesma oração ele se rendeu, ele aceitou o plano do Pai, e ali a situação não mudou, mas ele mudou. O coração dele se firmou, a obediência se fortaleceu, a paz cresceu.
o mesmo pode acontecer com você. Talvez hoje você esteja orando para que o ambiente mude, para que o problema desapareça, para que tudo volte a ser como antes, mas talvez Deus esteja usando essa oração para moldar você, para te tornar mais forte, mais humilde, mais sábio, mais parecido com Jesus, e você precisa saber disso. Toda vez que você ora, algo acontece, mesmo que você não veja na hora, mesmo que não exista sinal nenhum, mesmo que não haja emoção ou resposta visível. A oração não é só para pedir, é para alinhar a sua alma com o céu, é para descarregar o peso e receber paz, é para dizer a Deus: eu não tenho o controle, mas eu sei que tu tens. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, diz isso de forma linda: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Percebe o que acontece? Você ora, você fala com Deus, e o que você recebe nem sempre é uma solução imediata, mas paz. Uma paz que guarda o seu coração e a sua mente, uma paz que te protege por dentro para que você não se quebre por fora. Essa é a verdadeira vitória. Não quando tudo muda lá fora, mas quando você já não é a mesma pessoa de antes, quando você já não reage com medo e sim com fé, quando você não corre para a preocupação e sim para a oração. Quando o seu primeiro reflexo diante do problema não é gritar, mas dobrar os joelhos. Esse é o poder da oração. Ela te muda, te renova, te transforma. Então, se você está orando e sente que nada está acontecendo, não pare. Continue. Deus está te formando por dentro, e quando Ele termina a obra interna, muitas vezes também começa a mudar o que está por fora, mas o primeiro lugar onde Ele trabalha é no coração. Por isso, na próxima vez que você estiver à beira do colapso, não saia correndo atrás de soluções humanas. Corra para o lugar secreto, fale com Deus, diga o que você sente, chore, se precisar, reclame, se for necessário, mas fique ali, fique na presença dele até a tempestade interna se acalmar, e quando isso acontecer você vai perceber que já não é o mesmo, que algo dentro de você ficou mais forte, que algo dentro de você finalmente começou a descansar, e esse descanso o mundo não pode te dar, só Deus. Parte 6. Se preocupar não resolve nada, mas confiar em Deus muda tudo. Agora vamos ao centro de toda esta mensagem, o ponto onde tantas pessoas ficam presas, a preocupação. Porque, sendo bem sincero, é fácil dizer não se preocupe, mas outra coisa é conseguir viver assim. A mente não se desliga tão facilmente. O coração não para de doer só porque a gente quer. Mas é aqui que entra o verdadeiro foco. A preocupação não muda a sua situação, mas muda algo dentro de você. Ela desgasta, consome, atrapalha, te enfraquece. Em contrapartida, a confiança em Deus nem sempre muda a situação na hora, mas sempre traz direção, clareza e força, e essa diferença pode marcar o seu destino. Jesus explicou isso com uma clareza que corta a alma. Em Mateus capítulo 6, versículo 27, ele perguntou: quem de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Em outras palavras, para que serve se preocupar? O que você ganha com isso? Não soma, não resolve, não constrói, só rouba sua paz, sua energia, seu foco. Pense por um instante, quantas horas da sua vida você já perdeu se preocupando com coisas que no fim nem aconteceram? Quantas vezes a sua mente criou cenários terríveis que nunca se realizaram, e ainda assim continuamos fazendo isso como se fosse a maneira normal de encarar a vida? Mas essa não é a maneira do reino de Deus, essa não é a forma dos filhos da fé. Deus não quer que você viva assim. Ele não te criou para carregar tudo sozinho, Ele te criou para depender dele, para caminhar segurando a mão dele, não apenas quando tudo vai bem, mas principalmente quando nada parece estar no lugar, porque se preocupar é viver como se Deus não fosse real. Mas confiar é viver como se ele já estivesse agindo. E aqui vem algo profundo: muitas vezes o inimigo não precisa destruir sua vida, ele só precisa encher você de preocupação, porque se ele consegue te manter vivendo com medo, ansiedade e insegurança, ele te paralisa, ele impede você de enxergar com clareza, ele rouba sua gratidão, ele te desconecta do que Deus está fazendo agora mesmo, e esse é o maior estrago que ele pode causar. Por isso, confiar em Deus não é só uma frase bonita que se diz na igreja, é um ato de guerra espiritual. É declarar com fé: eu não vou viver governado pelo que eu sinto, mas pelo que eu sei. E o que eu sei é que o meu Deus é fiel, que o meu Deus cuida de mim, que mesmo que eu não entenda o processo, Ele conhece o propósito. Em Pedro capítulo 5 versículo 7, existe uma instrução direta e clara: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não diz uma parte, diz toda. Não diz para fazer isso só quando não aguentar mais, diz para fazer sempre. Todo pensamento que roubar sua paz, coloque nas mãos dele. Todo medo que sussurrar no seu ouvido, enfrente com a palavra. Isso é algo que você pode praticar diariamente. Cada vez que uma preocupação entrar na sua mente, pare. Não alimente.
Não mergulhe nesse ciclo de pensamentos negativos. Respire, feche os olhos e diga: Senhor, isso também eu entrego a ti. Eu não consigo, mas tu consegues. Eu não sei, mas tu sabes. Eu me rendo, mas tu me levantas. Porque quando você confia de verdade, não é que você para de pensar, você começa a pensar diferente. Você para de buscar desesperadamente soluções humanas. Você começa a ficar sensível à direção de Deus. Aprende a esperar. Aprende a obedecer mesmo sem ver. Aprende a caminhar por fé. E com o tempo você vai ver como tudo muda. Não porque tudo fique perfeito, mas porque você já não reage do mesmo jeito. Porque o seu espírito fica mais forte. Porque você já não está carregando tudo, agora você está entregando tudo. E aí está o verdadeiro descanso. Saber que você não precisa ser suficiente, porque Deus já é. Então, da próxima vez que a preocupação vier como uma onda para te atingir, não abra a porta para ela. Em vez disso, se refugie na verdade de Deus. Ele está com você. Ele tem o controle. Ele não se esqueceu de você. E se você conseguir crer nisso, nem que seja com uma fé pequena como um grão de mostarda, isso vai ser suficiente para mover montanhas. Montanhas de ansiedade, montanhas de medo, montanhas de dúvida. Porque confiar em Deus muda tudo. Parte 7. Deus sabe do que você precisa antes mesmo de você falar. Agora vamos para uma verdade que pode libertar o seu coração se você decidir acreditar. Deus já sabe do que você precisa, antes de você abrir a boca, antes de você formar o pensamento, antes da ansiedade bater à sua porta, Ele já conhece a sua necessidade. E não apenas conhece, porque Deus não vê só o que está faltando. Ele vê porque você precisa, para que você precisa, quando será o momento certo, e que efeito isso teria se Ele te desse ou se Ele tirasse. E quando você entende isso de verdade, muda a maneira como você vive e como você ora. Jesus disse de forma direta em Mateus, capítulo 6, versículo 8, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes mesmo que vós... Você não precisa impressionar Deus com palavras bonitas. Não precisa explicar cada detalhe como se Ele não soubesse. Você não está falando com um Pai que já tem a resposta. Mas então muitos perguntam, se Deus já sabe de tudo, para que orar? E a resposta é linda, porque a oração não serve apenas para informar a Deus, serve para se relacionar com Ele. A oração é uma ponte invisível onde o Criador e o Filho se encontram. É o lugar onde a alma se abre, onde o peso é entregue, onde a fé se fortalece. Você não ora porque Deus não sabe. Você ora porque você precisa se lembrar de que não está sozinho, de que não está abandonado, de que existe um lugar para correr quando já não aguenta mais. E aqui vem algo importante. Se Deus sabe do que você precisa, por que viver preocupado? Por que se angustiar pelo que está faltando? Pelo que ainda não apareceu? Você acha que Ele não está levando isso em conta? Você acha que Ele esqueceu? Não. Deus não esquece. Deus observa, analisa, filtra, e quando chega o tempo certo Ele age. Existe algo muito poderoso em descansar nessa verdade, porque muitos vivem como se precisassem gritar para Deus ouvir, como se tivessem que implorar com desespero para Deus lembrar deles. Mas Deus é muito mais atento do que isso, mais terno, mais presente. Ele conhece cada pensamento que passa pela sua cabeça quando você acorda, cada lágrima que você não mostrou, cada medo que você nunca confessou. Ele está ali, no secreto, no íntimo, no que ninguém mais vê. E é aí que começa a verdadeira confiança. Não em contar a Deus tudo o que te preocupa esperando que Ele haja como um gênio que realiza desejos, mas em falar com Ele na certeza de que Ele já sabe, já entende e já está agindo, mesmo que você não veja. Lembre-se do que diz Jeremias capítulo 29, versículo 11, porque eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Viu? Ele tem pensamentos de paz sobre você. Ele está pensando no seu futuro enquanto você se preocupa com o presente. Ele já preparou caminhos que você nem imagina, enquanto você está ansioso por portas que ainda não se abriram. E não é que Deus não responda quando você ora. Ele responde, sim, mas a resposta dele nem sempre será do jeito que você esperava. Às vezes será melhor. Às vezes ele vai te proteger de algo que você queria. Outras vezes ele vai te conduzir por um caminho que parece mais longo, mas que termina em uma bênção mais firme. Porque nem tudo o que pedimos é o que realmente precisamos, mas tudo o que Ele nos dá é exatamente o que a alma precisa. Então hoje eu quero te convidar a fazer algo diferente. Em vez de orar só a partir da preocupação, ore a partir da confiança. Fale com Deus como alguém que sabe que está em boas mãos. Conte suas cargas, sim, mas entregue de verdade. Não apenas mencione, renda. E depois disso, fique em silêncio por um instante. Respire e diga no seu coração, Deus já sabe, e eu confio, porque isso é viver pela fé. Isso é confiar. Não apenas pedir, mas também descansar. Parte 8. Quando você confia em Deus, não precisa entender tudo, só continuar caminhando. Aqui é onde muita gente tropeça, não porque falte fé, mas porque quer entender tudo antes de seguir. Só que confiar em Deus não significa ter todas as respostas, significa ter segurança o suficiente para continuar caminhando mesmo quando as respostas não chegam. A fé verdadeira não exige que você entenda cada passo, ela pede que você não pare, que avance.
que coloque um pé diante do outro mesmo com o caminho escuro, mesmo com o silêncio de Deus parecendo longo, mesmo com o vento soprando forte. Isso é confiar, caminhar mesmo sem ver. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 dizem com uma clareza que derruba qualquer desculpa. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, não construa sua vida apenas no que você entende, porque seu entendimento é limitado, humano e emocional. Apoie-se no que Deus vê, que é eterno, completo e perfeito. E por que é tão difícil seguir sem entender? Porque fomos ensinados a confiar só quando temos certezas. Na vida prática, ninguém assina nada sem ler. Ninguém toma decisões importantes sem investigar. Ninguém coloca tudo em jogo sem garantia. Isso funciona no natural, mas no espiritual é diferente. Deus não te entrega um contrato com todos os detalhes. Ele te entrega uma promessa e diz: crê, segue e confia. E aí se prova se a sua fé é real ou só da boca para fora. Pense que valor teria a fé se tudo estivesse claro desde o começo. Onde estaria o crescimento? Onde estaria a coragem de obedecer se tudo já estivesse revelado? Fé é caminhar sem entender, mas ainda assim obedecer. É avançar sem clareza total, mas sabendo que ele vai à frente. É como Abraão que saiu da sua terra sem saber para onde iria. Ele só sabia que Deus estava guiando. E essa obediência sem mapa foi o que fez dele o pai da fé. Você não precisa entender por que as coisas não saíram como esperava. Não precisa entender por que você enfrentou esse processo. Por que aquela pessoa foi embora. Por que aquela porta se fechou. Por que esse sonho atrasou. O que você precisa é continuar caminhando. Porque se você parar esperando clareza absoluta, você vai ficar preso. Mas se caminhar com a pouca luz que tem, vai perceber que cada passo revela o próximo. E sabe o que é mais bonito? Nesse processo, enquanto você caminha, Deus te forma. Porque Ele não quer só te levar a um destino. Ele quer te transformar no caminho. E isso só acontece quando você confia o suficiente para seguir mesmo sem entender. É como estar em um avião. Você não vê o piloto, não entende cada decisão, não conhece todos os sistemas. Mas você senta, coloca o cinto e confia que ele sabe o que está fazendo. Então por que com Deus seria diferente? Se ele é o melhor piloto de todos, por que a gente insiste em ver cada botão, cada rota, cada detalhe? Você não precisa entender. Você precisa confiar. Confiar é descansar sabendo que quem dirige sua vida não erra. É crer que mesmo sem entender o presente, um dia você vai olhar para trás e dizer: agora faz sentido, agora eu entendo por que precisei passar por isso. Até esse dia chegar, continue caminhando. Não pare, não fique preso no porquê, avance no para quê. Deus tem um plano, e mesmo que hoje você não entenda, um dia você vai agradecer. Parte 9. Não se esgote tentando agradar todo mundo. Agrade a Deus e você vai descansar. Agora vamos tocar em um ponto sensível, mas extremamente libertador. Muita da preocupação que você carrega não vem de problemas reais, e sim do peso de tentar agradar todo mundo. Você se preocupa com o que os outros pensam, com o que dizem, com como te enxergam, se te julgam, se concordam com suas decisões, e isso, sem você perceber, vai roubando a sua paz pouco a pouco. Porque quando o seu foco está nas pessoas e não em Deus, você vive ansioso. Você vive se sentindo em dívida. Você vive correndo atrás de aprovação. Só que existe uma verdade que pode mudar sua vida se você decidir abraçar. Você não foi criado para agradar a todos. Você foi criado para agradar a Deus. E isso não quer dizer que você vai ser rebelde ou indiferente. Não significa que você não se importa com ninguém. Significa que o seu maior desejo não pode ser agradar todo mundo, e sim obedecer ao único que conhece sua alma, suas intenções e sua história inteira. Porque quando você vive buscando a aprovação das pessoas, você corre atrás de uma meta que nunca termina. Mas quando você vive para agradar a Deus, você encontra descanso. Parte 10. O que acontece com você não define quem você é. Quem define é o que Deus diz sobre você. Vamos fechar esta parte com uma verdade que cura, liberta e levanta. O que você está vivendo hoje não define quem você é. As provas, as quedas, as perdas, os tempos difíceis, as palavras duras que outras pessoas disseram sobre você, nada disso tem poder para determinar o seu valor, a sua identidade ou o seu futuro. A sua identidade não é construída com base no que acontece com você, mas no que Deus já disse sobre você. E quando você entende isso de verdade, muda a maneira como você enfrenta a vida. Muitas vezes a gente se identifica com a dor, e começa a dizer coisas como: eu sou o abandonado, eu sou a que sempre fracassa, eu sou o que nunca consegue nada. Mas isso não é o que Deus diz sobre você. Isso é uma mentira que o inimigo quer que você acredite. Porque se você começa a se enxergar como alguém sem propósito, sem valor e sem esperança, você passa a viver a partir dessa mentira. Mas quando você decide crer na voz de Deus acima das circunstâncias, você se levanta mesmo ferido, mesmo sem entender tudo, você se levanta. Efésios capítulo 2, versículo 10, diz algo poderoso. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Percebe? Você não é um erro, você não é um acaso, você não é alguém que Deus esqueceu, você é obra dele, você é criação dele,
e existe um propósito preparado desde antes de você nascer, e nada do que você está vivendo cancelou esse plano, porque os planos de Deus não morrem quando você cai. Muitas vezes é na queda que começa a transformação, e tem algo muito importante: o que acontece com você é temporário, mas o que Deus diz sobre você é eterno. A tristeza vai passar, a ferida vai cicatrizar, a tempestade vai cessar, mas o que Deus colocou dentro de você, o chamado, o amor, a escolha dele, isso não muda. Então não deixe uma fase ruim te fazer duvidar de uma promessa eterna. Você pode estar hoje no chão, mas continua sendo filho. Pode estar sem forças, mas continua chamado. Pode estar quebrado, mas não está descartado. Veja o que diz Romanos capítulo 8, versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ele não diz que somos vencedores porque tudo dá certo. Ele diz que somos vencedores no meio de todas as coisas, inclusive as difíceis. Porque ser vencedor não é não ter batalhas. Ser vencedor é não deixar que as batalhas definam quem você é. E isso é decisivo. Quando você acredita que a sua identidade está na dor, você fica preso nela. Mas quando você lembra que sua identidade está em Cristo, você avança. Não porque não dói, mas porque você sabe que a dor não é sua casa, é apenas uma estação. O seu destino final não é o deserto, é a terra prometida. Sua história não termina em lágrimas, e sim em restauração. Por isso hoje eu te convido a mudar o seu foco. Pare de perguntar, por que isso acontece comigo? E comece a declarar, mesmo que isso aconteça, eu continuo sendo quem Deus diz que eu sou. E Deus diz que você é forte, que você é valioso, que você é perdoado, que você é amado, que você tem propósito, que você foi comprado por um preço alto. E toda vez que o inimigo vier te lembrar dos seus erros, das suas quedas, dos seus dias escuros, lembre você o que Deus já declarou, porque o que define a sua vida não é o seu passado, é a sua fé. E se a sua fé estiver firmada no que Deus disse, então você tem futuro. Então levante a cabeça, respire fundo, não se defina pelo que você passou, defina-se pelo que o céu já declarou sobre você, porque se Deus disse então é verdade, e se Deus está com você, o que vem será melhor do que o que passou.